Vamos nortear principalmente a importância da equipe em cada uma das atividades, né? Dentro desse ponto, vamos na primeira, que é manter uma equipe não talvez de tempo pequeno, e sim de maneira mais permanente. Qual a ideia aqui? A equipe, então, precisa ser preservada, em longo prazo. E essa aqui é uma visão do autor, na qual, uma vez que a equipe começa a ganhar maturidade, eu consigo trabalhar em cima de um modelo mais evolutivo, de um aprendizado mais coletivo. Mas isso não me impede, eventualmente, no futuro, que eu consiga orquestrar as equipes de tal maneira a atender demandas. Num primeiro momento, se eu preservo mais as equipes na sua constituição por mais tempo, que vai acontecendo, ela vai ganhando maturidade, vai ganhando mais responsabilidade, vai ganhando mais relevância, inclusive, nas decisões que eles vão tomando. Isso vai fazer com que os resultados sejam realmente diferenciados frente a uma equipe que poderia ser vista por uma equipe, como uma equipe mais temporária. Atende aquele chamado e resolve, pronto, agora desmancha, vai fazer essa outra coisa, desmancha, vai fazer. Então, essa falta de continuidade em cima do trabalho poderá criar uma sensação, como alguns autores chamam, de uma equipe mais tarefeira, ou seja, faz tarefas sem muito sentido. Na medida que ela vai se engajando em cima dos objetivos da organização, vai ganhando também mais corpo, mais senso de responsabilidade, e ela é mais precisa também em cima do resultado que se espera. Então, isso faz com que eu consiga também dar uma continuidade, uma maturidade melhor em cima dos resultados que ela se propõe a trabalhar. Então, esse é um ponto interessante, um ponto que é lógico que, de acordo com o nível de maturidade, eu posso também ir orquestrando de acordo com resultados melhores, composições talvez não tão fixas e talvez um pouquinho mais dinâmicas em relação às equipes. Não existe fórmula fixa. Claramente depende muito de uma realidade, muito de uma cultura. Mas pelo menos aqui as primeiras orientações em relação a isso. Outro ponto importante é a questão de começar a aumentar a competência, o envolvimento em cima de um domínio menor. Então, se eu consigo trabalhar com equipes menores e em cima de um domínio menor, eu consigo ganhar também mais autonomia, mais domínio, mais expertise, mais qualidade. Agora, imagine que se estou trabalhando em cima de uma arquitetura altamente centralizada e monolítica. É claro que qualquer profissional que trabalhe dentro desse modelo, por mais parcial que seja seu trabalho que está fazendo, ele terá impactos em cima de outras áreas, de outra parte do código. O que deixará sempre inseguro frente ao restante da solução, se houve ou não impactos negativos em cima do seu trabalho. Então, na medida que eu vou evoluindo, nós falamos sobre arquitetura, as responsabilidades também passam a ser melhor ocupadas e melhor responsabilizadas frente ao trabalho e os resultados que estão sendo esperados. Essas pessoas também vão ganhar maior responsabilidade frente à área de negócio específica também. Eles dominarão mais esse espaço, e aí, como nós também comentamos, eles participarão de todo o fluxo de ponta a ponta. Ou seja, a história que é o requisito de negócio é a equipe que irá absorver até sua finalização, independente de quais tecnologias precisam ser orquestradas nesse movimento. Poderá ter, vamos pensar aqui, só para dar exemplos,
componentes em alguma linguagem, em outra linguagem, talvez em tecnologias legadas e tecnologias também mais avançadas. Bom, a competência da equipe que faz parte dessa implementação dessa história deverá ser composta ou precisará de ajuda das tecnologias específicas para conseguir cumprir seu objetivo. Então, ela irá ser implementada mais numa linha horizontal de trabalho, orquestrando as competências particulares, mais do que na linha vertical tradicional. Na linha vertical tradicional, eu fazia a minha tarefa, bem ou mal, mas eu fazia, independente se a qualidade era boa ou não. E a partir daí, na hora de juntar esse quebra-cabeça, eu tinha algumas deficiências não muito claras e com um retrabalho bastante expressivo, em relação ao modelo na qual estou comentando aqui do DevOps. Terceiro, as equipes também irão trabalhar em tempo integral. É lógico, porque se estou trabalhando em tempo parcial, compartilhando o seu esforço com outros projetos, eu tenho, na verdade, falta de envolvimento em todo quanto é projeto. Quanto a gente consegue fazer tentando abranger mais de uma iniciativa simultaneamente. Eu sei que iria fazer o trabalho, mas talvez a qualidade, envolvimento ou domínio, a profundidade do tema que esteja fazendo não seja tão dos melhores. Então, na hora de começar a focar em cima de resultados, certo? Ela será também 100% melhor se eu consigo identificar, certo? Ou alocar a equipe em um projeto específico ou em uma iniciativa, talvez. A palavra projeto começa a sumir em DevOps, né? Não sei se vocês já perceberam. O projeto definido no modelo clássico, PMI, por exemplo, define uma iniciativa temporal, né, que tem, se é temporal, tem o data de início e tem o data fim, visando atender um objetivo específico. Então, eu tenho o início e tenho o fim. Aqui dentro do contexto contínuo, não tenho um início claro, não tenho um fim claro. Eu estou intervindo, trabalhando em cima de pequenas ações que irão ser contínuas ao longo do tempo. Que mais? Próximo, a equipe tem que ser multifuncional. Por que multifuncional? Porque há uma necessidade de expandir o trabalho na definição de pronto até o fim dela. Então, se vai até o fim, não somente equipe de desenvolvimento, com equipe de teste, com equipe de TA, ou eventualmente equipe de segurança que vai garantir que a solução esteja operacional o tempo inteiro. O que vai definir ela é que eu tenha o envolvimento necessário de todas as competências para transitar nesse pipeline, ou nesse fluxo de valor que nos definimos, de ponta a ponta. E há necessidade de envolver também pessoal de operação, pessoal de infra, pessoal de segurança, pessoal de banco de dados, e aí vai. Todas as competências necessárias para conseguir transitar nesse fluxo. Então, há necessidade de trabalhar em cima de equipes multifuncionais. Equipes deveriam ser pequenas, e a importância de trabalhar com equipes pequenas está justamente no ponto de responsabilizar o trabalho e aumentar a qualidade. Se a equipe começa a ficar maior, as iniciativas individuais se perdem, começam a aparecer lideranças informais, começa a se estruturar um desequilíbrio de participação e de engajamento das pessoas que participam dentro dele. E o pessoal começa a trabalhar muito como massa, como um conjunto de gente onde meu trabalho não é quase irrelevante frente aos outros. Começam a aparecer os heróis, que levam muitas vezes o mérito, até às vezes alguns autores falam com má qualidade, porque o herói, uma vez que se cria dependente, é porque fez um trabalho que não é bom, e assim por diante. Mas isso não é um tema a ser discutido aqui, né? São opiniões de histórias que foram vistas ao longo do tempo, na qual cristaliza alguém que faz uma entrega de má qualidade na sua dependência e na sua manutenção.
Então, independente agora de onde surgiu, como surge esse tal de herói, o importante é que quando estou trabalhando com equipes menores, há uma maior possibilidade de troca, de participação, de engajamento, né? Inclusive de responsabilidade frente ao resultado. Então, equipes, como a Amazon fala, né? Equipes 2PT, equipes de 2 pizzas, equipes que consigo alimentar com 2 pizzas. Bom, isso também é polêmico, né? Quantas pessoas consigo alimentar com 2 pizzas? Mas você entende a ideia, né? Uma ideia de uma equipe pequena. Né? Que mais? Profissionais versáteis, isso. Ou seja, que eles consigam se adaptar, sejam curiosos, aprendam. Não mais alguém que, não, eu só faço isso aqui dentro. Pronto, acabou. Se não tem isso aí, que é um pouco um perfil do modelo mais tradicional, porque ele foi constituído assim. Eu me especializei em banco de dados, ou eu me especializei em redes. Cara, e não quero saber de desenvolvimento, não quero saber de infra, não quero nem curiosidade. Não. Então essa mentalidade fixa passa a ser talvez um impedimento, uma limitação. A equipe sendo versátil ao ponto de ter curiosidade, de conseguir aprender, de se organizar com os outros profissionais, começa a desaparecer essa questão da baixa qualidade e todo mundo começa a aprender um com os outros. A motivação intrínseca e a confiança necessária frente ao meu colega do lado. E aí nos esforçamos como equipe pelos resultados. Essa é a ideia que está por trás dessa versatilidade. Auto-organização. Bom, é lógico que uma vez que está cada vez mais exposta a equipe frente às decisões que toma, irá também se auto-organizar com o que melhor funciona para eles. Nós observamos, inclusive, que na mesma organização, alguns poderão ir mais para o Scrum, outros irão mais para o Kanban, outros irão para outros modelos híbridos e assim por diante. O que faz com que a escolha de um método ou outro, que passa a ser de alguma maneira quase irrelevante, frente ao resultado de engajamento a equipe precisa, ou eventualmente inventará um modelo híbrido que funcione para eles. Ou seja, essa auto-organização necessária, não imposta de fora e se altamente construtiva, irá aumentar a capacidade também de se adaptar frente a uma realidade. Eles poderão olhar e refletir frente ao que precisam, irão olhar e refletir frente às deficiências e poderão melhorar cada vez mais seu trabalho. Mais uma. Equipes colocalizadas. Eu sei que agora com pandemia falar de equipes colocalizadas no mesmo espaço passa a ser muito difícil. Mas nós precisamos pensar que uma vez que eles estão com engajamento mais forte, uma vez que há uma participação de uma troca de informação mais intensa, eu tenho uma equipe que está totalmente engajada e com um contexto de acelerar a toma de decisões muito mais forte do que em equipes que estão distantes e pouco engajadas. Talvez o termo aqui de colocalizadas serão coparticipativas, nesse sentido. Hoje é muito difícil encontrar equipes colocalizadas 100%, porque a globalização, as tecnologias, a capacidade de conseguir engajar pessoas de diferentes lugares do mundo, porque a necessidade de trazer expertise que não consigo encontrar em forma local, me permitem também expandir a capacidade de trabalhar com equipes diversas. Ao mesmo tempo, esse colocalizado, eu gostaria também de colocar aqui, que é a intensidade de participação das equipes em forma colaborativa. Esse contexto é importantíssimo para conseguir integrar melhor essas equipes que poderão eventualmente, na maneira tradicional, se sentir até isolados e assim por diante. Último ponto, que tem a ver com
responsáveis pelas ferramentas que utilizam. Nós sabemos que dentro de uma organização poderão existir muitas equipes trabalhando cada uma com serviços diferentes, com tecnologias diferentes, com pipelines diferentes, inclusive até compartilhando código comum entre elas. Uma vez que há uma certa particularidade, uma certa necessidade de integrar ferramental, né, como nós falamos anteriormente, a autonomia que se dá para elas escolher de maneira adequada o que fazer e como automatizar passa a ser de domínio delas, e não mais uma questão impositiva. É bem diferente do modelo tradicional, onde se escolhe uma ferramenta global que é imposta às equipes, que tem que se adaptar e tem que engolir ela, e muitas vezes não resolve um problema particular. Talvez as decisões que chegam do ponto de vista global tenham a ver mais com benefícios do ponto de vista de licenças, de compra, de parceria, e não tanto da aderência ao problema que elas vieram resolver. Uma vez que eu tenho essa possibilidade de que as equipes escolham, resolvam, usam, adaptem o que está no mercado, eu tenho uma possibilidade de ser muito mais produtivo do ponto de vista da entrega de valor.